A gente pede desculpas, a gente teve um probleminha aqui. Vamos entrar agora com outro VT. É momento de cautela na economia por conta da ameaça de recessão nos Estados Unidos. Com o mercado instável, os especialistas alertam para que as pessoas evitem a tentação dos empréstimos. Outro complicador para quem quer pegar dinheiro emprestado são os juros altos. Além disso, as pessoas precisam se planejar antes de contrair uma dívida. A repórter Renata Cordeiro ouviu o povo e consultou um economista. Vamos ver então. Se o dinheiro sobrasse no bolso, muita gente saberia o que fazer com ele. Eu hoje estaria comprando uma casa. Uma casa para mim e para minha mãe, né? Uma casa. Carro. Aquelas necessidades básicas. O sonho da casa própria, do carro do ano, com certeza é o de muita gente. Mas será que este é o momento certo para contrair um empréstimo, entrar num financiamento? Para este economista, o momento é de cautela. Porque as taxas de juros ainda estão num patamar muito alto e a taxa de juros ela tende a diminuir ao longo do tempo, ela não diminui de uma forma rápida. A gente vive um momento complicado no mercado externo, a crise lá nos Estados Unidos. Isso pode influenciar também o nosso setor aqui no Brasil? Influencia sim, Renata. Influencia no sentido de que a taxa de juros é formada a partir dos títulos americanos. Com o mercado instável, o jeito é fugir das tentações dos empréstimos. Os juros altos e a falta de planejamento por parte de quem contrai a nova dívida são os grandes vilões. Comece a fazer contas, a planejar e a pesquisar preços das taxas de juros e também os preços de terrenos e de imóveis. O ideal é que a pessoa poupe um pouco antes e tenha pelo menos uns 30% ou 40% do valor do bem para aí sim financiar o restante. Aí fica mais barato. Pelo visto, pelo menos por enquanto, é melhor segurar o dinheiro no bolso. Guardar o dinheiro que nunca sabe quando vai acabar, né? O PROCON estadual informou que aqui no Espírito Santo são poucas as reclamações referentes a esse tipo de cobrança. Esse ano foram registradas apenas 6. E nós vamos continuar falando sobre isso. Quem está aqui com a gente no estúdio é o advogado Marlon Ataíde. Oi, Marlon, muito obrigada por participar, tá? Boa tarde. E eu queria avisar que quem quiser participar da nossa conversa é só ligar para o telefone 3526-4400 ou então falar com a gente pelo twitter.com/ESTVSul. Marlon, eu queria começar perguntando até onde as pessoas devem ficar atentas assim, nesse momento de contrair dívida. Elas têm que ver as possibilidades de pagar essa dívida, né? Porque se elas não pagarem, a justiça pode ser acionada, né? Na verdade o credor tem o direito de receber a dívida e acessório a esse direito, ele tem o direito de negativar a pessoa e também buscar a cobrança dessa dívida pelos meios judiciais cabíveis. Pode acontecer o quê com quem pega um empréstimo, quer dizer, ele precisou daquele dinheiro, pegou emprestado e não conseguiu pagar? Pode pegar cadeia? O que pode acontecer, judicialmente falando? Hoje, só o que dá prisão civil por causa de dívida é a dívida de pensão alimentícia. Já mostra que o Fora isso, as incorrências que acontecem é a negativação e também uma ação judicial no juizado ou na justiça comum. Negativação significa que a pessoa não pode mais contrair nenhum outro empréstimo, é isso? Significa que ela pode ser inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. No Serasa, no SPC. Então vamos chamar um VT agora. Por falar em dívida, né? Você sabe até onde vai o direito de quem cobra uma dívida e até onde vai o direito de quem deve. Veja só o que aconteceu com um fotógrafo lá de Vila Velha. Ele vendeu o carro, mas não transferiu o financiamento para o nome do cunhado. O cunhado sofreu um acidente e parou de pagar as prestações. Resultado, a dívida do fotógrafo virou um inferno. A vida do fotógrafo, né, virou um inferno. O carro foi financiado em várias prestações, mas depois do acidente as parcelas foram atrasando e a dívida só aumentou. Ele ficou tetraplégico, então todos os nossos recursos da família teve que ser investido nisso aí. Aí a gente estava esperando sair o seguro dele, o seguro pessoal, para poder ele quitar essas parcelas. E aí o seguro não saiu e acabou atrasando um pouco as parcelas. O fotógrafo afirma que a financeira não quis nem saber dos problemas da família e começou a cobrar a dívida. O atendente que ligava ficava falando coisas horríveis, né? Ameaçando, constrangendo muito. E aí cada vez mais ia piorando. Preste atenção em como era feito o serviço de cobrança. Dá um jeito aí, meu filho. Se virar, me prestar, paga o parente, vai no banco, cartão de crédito, dá o seu jeito. Não tem vergonha, não?
Mas e aí? Eu preciso Cadê a sua responsabilidade? O pagamento. Deixa eu falar E o pagamento? Posso falar? E o pagamento? Posso falar? Pagamento. Eram várias ligações por dia. Quero saber do pagamento, seu inadimplente. E o pagamento vai ser quando? Não sabe? Você não tem vergonha, não? Você não tem vergonha na sua cara, não? Eu quero saber do pagamento. Eu não quero saber do problema pessoal. Eu não quero saber que você não tem mais essa renda. Eu quero saber do pagamento. Então você deve ter 87 dias. Foi você que me ligou de manhã? Foi mesmo. Eu não vou ligar porque eu tenho que pagar essa parcela. Os telefonemas causaram um grande mal-estar na família. O constrangimento foi total, tanto meu quanto da minha esposa, né? Até hoje, na verdade, assim, quando a gente fala nisso aí, a gente fica, quando eu ouço as gravações, eu fico assim, atordoado, porque na época foi assim, muito ruim. Mas o rapaz não perdeu tempo e procurou um advogado. Então nós fizemos um pedido ao juiz para que as cobranças em caráter liminar fossem proibidas, o que foi deferido. O juiz proibiu as cobranças indevidas sob pena de multa por cada ligação efetuada. E mais para frente, ou seja, lá na sentença, no final do processo, o juiz vai verificar o quanto de dano moral o cliente deve receber. Marlon, eu falei que a dívida da pessoa ali, do rapaz, virou um inferno, troquei aí a palavra, mas foi isso mesmo, né? Dívida para ele virou sinônimo de constrangimento, de problema mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. E ele tomou a atitude correta, que foi procurar um advogado e ajuizar uma ação para buscar essa reparação. Porque pelo que a gente verificou na filmagem, no que foi falado no telefonema, realmente o banco excedeu nessa cobrança, falando de forma tão ríspida contra o devedor ali. Não pode isso. Não, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor diz que o devedor não pode ser exposto ao ridículo, a qualquer tipo de situação parecida com aquela ali. Aí se acontece alguma coisa como aconteceu, essa pessoa se acidentou, não tinha mais como pagar, quer dizer, mudou. Toda a situação ali mudou. Ele teria como renegociar essa dívida? A financeira teria que fazer isso para ele? Aí ali, no caso, existe um fato que é a reparação do dano, que ela pode ser buscada na justiça. Agora, quanto à situação dele em relação ao pagamento, em nome da dignidade da pessoa física, né, invocando a Constituição Federal, ele pode pedir uma revisão desse contrato de financiamento. Agora, quanto ao parcelamento ou não, isso depende de um acordo com o banco, o que poderá ser feito em qualquer momento do processo. Ok, eu acho que a gente tem pergunta da Sabrina Canal, lá da Praça Jerônimo Monteiro. Na verdade, tem uma pessoa aí com você, é isso, Sabrina? É isso mesmo, Ana Paula. Quem está aqui comigo é o Lucas, e o Lucas tem uma pergunta para fazer. Pode fazer, Lucas. Olha, eu comprei uma geladeira em 2 vezes com juros. Eu fiz um bom negócio? Conseguiu ouvir aí, Marlon? Eu consegui. Ele deve ter feito um bom negócio se ele puder pagar, né, essa geladeira. Agora, quanto à revisão dos juros, isso ele deve buscar na justiça. Os juros pactuados no contrato, eles têm que bater com aquilo que está sendo cobrado a ele no dia a dia, né, nos boletos, ou seja lá a forma com que ele está pagando. Não tem como rever, né? Não tem como renegociar juros, quer dizer, não tem como diminuir, a não ser que aconteça algo extraordinário, como foi o caso daquela matéria que a gente mostrou, do rapaz que se acidentou. Existe a possibilidade? Se na verdade o juro está sendo abusivo, ou a forma com que foi contratada não é a forma com que está sendo cobrada, ele tem sim como revisar. Se está tudo correto, se o credor está cobrando as parcelas corretamente e não causando nenhum dano ao consumidor, aí realmente ele vai ter que pagar. Acho que a gente tem mais uma pergunta lá da praça, é isso, Sabrina? Ana Paula, é verdade, tem uma pessoa que passou aqui, mas não pôde parar, mas ela deixou a pergunta dela. Ela fez a seguinte pergunta: uma amiga dela comprou no nome dela em uma loja, só que aí essa amiga não pagou, e o nome dessa pessoa foi parar no SPC, e ela quer saber o que ela faz agora para resolver essa situação. Problemão, né, Marlon? Essa amizade não sei se vai durar, mas o que ela deve fazer é buscar entrar com uma ação cobrando da amiga. Mas ela tem que ter provas de que a amiga comprou, né? Provas dessa relação cível com a amiga. Como vai provar? Testemunha. Já algum vale, documento, né? Algum contrato que ela fez, algum recibo de pagamento. Vários são os meios de prova para ela conseguir provar essa relação civil. Agora, em relação ao credor, quem se responsabilizou vai ter que pagar, vai responder pela negativação,
Não tem como ser diferente. Acho que por enquanto não tem mais nenhuma pergunta aí não, né, Sabrina? Não, Ana Paula, foram essas mesmo. Obrigada pela participação, viu? Vai descansar. Olha só, Marlon, há momentos em que a pessoa pode anular a dívida? Existe alguma situação que preveja isso? Sim, se essa dívida foi feita de forma ilegal, ela pode procurar a justiça e realmente anular aquela relação contratual. Em que se ela casos? foi simulada. Dá exemplo pra gente. Ou seja, às vezes o banco manda um cartão de crédito para a casa do consumidor. O consumidor não pediu. Ele tem a surpresa de, nos meses seguintes, receber fatura com a taxa de manutenção do cartão de crédito. Isso é uma dívida que foi formada sem a anuência do devedor. Ela pode ser anulada, inclusive com reparação de danos por defeito no serviço do banco. Ok, Marlon, muito obrigada pela participação aqui no STV Primeira Edição, tá? Boa tarde para você. Eu que agradeço, boa tarde. Daqui a pouco você vai conhecer o exemplo de 2 escolas estaduais que estimulam os alunos a ajudar a natureza e melhorar a vida de todos nós. Isso no próximo bloco. Agora, 12:30, você confere aí imagens ao vivo do Centro de Cachoeira.